Mas vamos agora com o campeão brasileiro, que também está na Libertadores. Exatamente, com reforço novo, né? Vamos falar agora do campeão brasileiro, que reforçou, né, a equipe para 2019, e um dos reforços mais esperados foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira em São Paulo. Ricardo Goulart foi apresentado como novo meia atacante do Verdão, e ele quer mesmo jogar. Pode ser no Campeonato Paulista e depois, quem sabe, na seleção brasileira. Pelo que fizer com esta camisa verde, Ricardo Goulart acha que estará mais perto de voltar a vestir uma amarela. Hoje está mais próximo, estou vestindo uma camisa muito vitoriosa. Vou fazer de tudo para que eu possa retomar o meu futebol em alto nível, porque eu parei em outubro, né? Então faz uns 3 meses, então vou me adaptar ao futebol brasileiro novamente. Eu vou fazer o meu melhor para que quando eu tiver a oportunidade de vestir a camisa da seleção, vou ficar muito feliz. Emprestado pelo Guangzhou Evergrande, Ricardo Goulart foi a maior contratação do Palmeiras para este ano. Seria também a maior do futebol brasileiro? Eu me coloco num patamar muito importante do futebol. Desde 2013 a 2018, meus números sempre foram altos. Demos uma conferida. Nos brasileiros de 2013 e 2014, com a camisa do Cruzeiro, Goulart fez 25 gols em 59 jogos. Nos gramados chineses, a média de gols aumentou. O meia-atacante balançou a rede 104 vezes em 154 partidas. Se somarmos gols e assistências, Ricardo Goulart teve na China praticamente uma participação direta em gol por jogo, mais do que a média de participações em gol da principal estrela do Palmeiras no ano passado, Dudu, guardadas as devidas proporções entre o futebol brasileiro e o chinês. Depois de uma artroscopia no joelho direito em outubro, Ricardo Goulart treinou nesta terça-feira sem limitações e animou a comissão técnica, mas o jogador não quis dar um prazo para a estreia, que pode ser no Paulistão. O Palmeiras ainda tem um jogador para inscrever na primeira fase do torneio. Seria Goulart, mas a cusparada de Daverson em Richard no derby contra o Corinthians pode mudar os planos, principalmente depois do que disse o presidente do Tribunal Desportiva de São Paulo em entrevista ao Fox Sports Rádio. Eu acho que foi muito forte essa cena, que o próprio Palmeiras já tomou providência, e o esporte é saúde, esporte criança velha. A atitude dele foi muito feia, sabe? Muitas pessoas ensinam o jogo e vai dar uma cuspida na cara do jogador, que é aquele atleta como ele. Eu acho que ele deve estar bem arrependido. Com a provável suspensão de Daverson, Borja seria o único atacante de origem do elenco do Palmeiras. Por isso, Arthur Cabral pode ser inscrito no Campeonato Paulista em vez de Ricardo Goulart. Mas se o problema for atacante, o principal reforço do Verdão para a temporada deu um recado a Felipão. Se o Felipão quiser contar comigo como atacante ali, eu vou fazer o meu melhor para que a equipe possa sair vencedora. O empréstimo de Goulart termina no fim do ano. Será mesmo? E o que for possível, a gente colabora para a manutenção, não do Ricardo, de qualquer atleta que seja relevante para o Palmeiras. A gente vai ver a Leila daqui a pouquinho falando sobre o Valdívia, porque ontem bombou a hashtag Volta Valdívia, porque o Valdívia postou uma foto ao lado do Edmundo, na época que eles jogaram no Palmeiras e tal, e aí começou uma avalanche. E teve uma foto também da própria Leila com o marido e o Valdívia em Dubai. Olha só. Em férias, em outro ano, enfim. Então, torcedor pedindo aí a volta do Valdívia. Mas já a gente vai ver. Já a Leila vai te responder. Tá. Ô, Fábio, eu queria que você falasse sobre o Ricardo Goulart. Ricardo Goulart já jogou em várias funções com o próprio Filipão na China. Como é que você vê o Ricardo Goulart hoje no time do Palmeiras? Recuperado da cirurgia no joelho, baita reforço, jogador importantíssimo, versátil, onde ele quiser. Do lado do campo, centralizado, recuado atrás do atacante, que pra mim é o Borja, não é o senhor Daverson. Onde ali ele atua naquela faixa do campo, da intermediária para dentro da área, em qualquer posição. Tem muita qualidade. Joelho bom, cabeça boa para poder ter a confiança de atuar onde ele quiser, e vai deitar no futebol brasileiro porque tem técnica, força e muita disposição.
Bom, a gente vai ao vivo agora com o repórter Diego Bertozzi, que está na academia de futebol. A gente está vendo imagens aí do Ricardo Goulart. Vamos voltar para cá, porque a informação ao vivo tem prioridade. Está aqui o nosso querido Diego Bertozzi, já do lado de fora da academia de futebol. Imagino que o treino já foi fechado, né, Bertozzi? Bom dia para você. As informações de Verdão chegando agora no Bom Dia Fox. Valeu, Jackson. Um abraço para você, para o Fábio Azevedo, também para o Calheiros. Pois é, apenas 10 minutos de imagens. Esse foi o tempo, a janela que a gente costuma falar, aberta pela assessoria de comunicação do Palmeiras para registrarmos a atividade. Hoje serão treinos em 2 períodos. Nesta parte da manhã, em que podemos registrar apenas o aquecimento, o Dudu não estava em campo, o Ricardo Goulart também não. Mas a assessoria informou que o Dudu estará em campo no treino do período da tarde, que será fechado. Na reapresentação dos jogadores, eles folgaram, o jogo foi no sábado contra o Corinthians, folgaram domingo, segunda, na terça-feira o Dudu também não estava nessa reapresentação no campo, e sim na academia. É um trabalho de prevenção para evitar qualquer tipo de lesão. Ele está fazendo um fortalecimento muscular, o Ricardo Goulart também. E o Palmeiras tem aí essa semana rara de treinamento, porque o próximo jogo é só na segunda-feira que vem no Pacaembu, diante do Bragantino. Não será no Allianz Parque, porque um show vai ser realizado lá. Então, essa partida contra o Bragantino no Pacaembu. E à beira do campo, Felipão pode desfalcar o Palmeiras, porque ele e Daverson foram denunciados ao Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, TJD. O Daverson, claro, a gente já sabe, tem informado muito telespectadores sobre isso, foi denunciado pela cusparada no Richard do Corinthians, e o Felipão, que segundo o Luiz Flávio de Oliveira, o árbitro do jogo, ele foi desrespeitado pelo Felipão quando passava pela zona mista a caminho dos vestiários, e colocou na súmula o Luiz Flávio de Oliveira, palavras ditas pelo Felipão, segundo o árbitro: parabéns, você foi maravilhoso como sempre é em nossos jogos. E o árbitro entendeu isso como um desrespeito. Foi denunciado o Felipão. A tendência é que ele seja punido com um jogo de suspensão, e essa partida pode ser contra o Bragantino. Lembrando que o julgamento do Daverson e do Felipão, esse julgamento será à tarde, na segunda-feira, no mesmo dia do jogo no Pacaembu. Legal, Bertozzi. A gente está vendo imagens ali também do treino de hoje, né, dessa janela curta. Tá aí, olha. O Bertozzi volta a qualquer momento com informações do Palmeiras. A gente segue para mostrar as imagens dessa janela curtíssima aí, né? O jogo contra o Bragantino. Me chama muita atenção. O Felipão foi denunciado. Pode pegar até um jogo por ter dito o que disse ao árbitro da partida. É engraçado. Não disse demais. Não, mas a frase dele é espetacular. O Felipão estava há quantos anos fora do Brasil? 10 anos? Tempo, sim. Ah, não, porque ele saiu do Grêmio, né? Ele estava no Grêmio. Ele veio rápido pro Grêmio, né? 2014 saiu em 2015. Ele fica no Grêmio até o Sim, mas antes do Grêmio ele estava fora. Não. Ele sai antes do fim do campeonato. Sim, o Roger assume, o time sobe, inclusive, na classificação. O que eu digo é o seguinte: ele, antes do Grêmio, seleção brasileira. Então ele não estava dirigindo o time no campeonato. E, salvo engano, antes do Campeonato Brasileiro, ele estava fora, e antes o Palmeiras. Então, de futebol brasileiro, pro Luiz Flávio de Oliveira ter apitado os jogos dele, para ter prejudicado tanto ele, não tem tantos assim, gente. É que verdade. Vem já com a pessoa falando, né? O Felipão, eu vou fazer igual aqui o Ami, né? Felipão! Não, Felipão. Menos, né? Menos, mais. Eu tô olhando a sequência aqui, né? Tem o Bragantino, como você disse, Jackson, no final de semana, depois sai, pega a Ferroviária em Araraquara, depois o clássico com o Santos, tudo isso até a estreia na Libertadores em março, né? Vai estrear em Barranquilha, vai estrear fora de casa no dia 6 de março contra o Júnior Barranquilha. Esse é o calendário do Palmeiras. Você